Graça e paz e misericórdia a todos nós, amém? Por que só paz é insuficiente? Porque nós precisamos da graça e nós precisamos da misericórdia. Paulo começou bem, mas ele concluiu dessa forma: graça e paz e misericórdia. Amém, queridos? Querido Deus e Pai, eu estou diante da Tua presença desde as 6:30 da manhã, Pai. Assim como muitos acordaram até mesmo antes e já se dispuseram a estar na Tua presença, Pai. Estar na Tua presença, ter a Tua presença e conhecer o Senhor é bem diferente de ouvir falar e citar o Teu nome, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que tudo aquilo que é carne, alma desapareça, mas que o Teu Espírito Santo, que habita ao meu espírito, ao espírito dos meus irmãos, seja evidenciado agora, Pai. Senhor, dai-nos a Tua palavra, Pai. Torna-nos nesta noite terra fértil, Pai, para que as aves dos céus, que são os demônios, não venham arrebatar a Tua palavra, Pai. Que ela é eficiente e eficaz em suas causas e nos seus efeitos. A Tua palavra diz em Isaías 55:11, que ela não volta vazia, Pai. Também diz lá que seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra do Eterno subsiste e subsistirá eternamente, porque antes ela cumprirá o desígnio para a qual ela foi dada e criada. Que assim seja, Jesus. Amém, queridos? Deus confirmou o tema, porque Ele já sabia que seria louvado aqui sobre conhecer a Deus e sobre glória. Mas eu quero respeitar, fiquei sabendo aqui, não fui alertado, mas quero respeitar a campanha de vocês e ler a palavra de Apocalipse 3:8, que diz assim: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero ficar com conheço as tuas obras. Quero falar de obras. E por falar em obras, o que é que nós denominamos como obras? Curar, libertar, ressuscitar, ensinar, profetizar, visitar pessoas, reconciliar, tudo isso é obra. Nunca vou negar que isso é obra. Mas se essas obras, queridos, elas não forem segundo a vontade de Deus, ou seja, segundo o Espírito Santo, não é obra. Mesmo que seja bíblica, mesmo que seja lícita, mesmo que esteja escrito, porque em Mateus disse, 10:1, 10:7 e 10:8, ide e pregai que é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitai aos mortos, de graça recebeste, de graça dai. Isso é obra. Mas toda obra que não é direcionada pelo Espírito Santo, não é obra. E por ela não ser obra, quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5:10, abram e leiam comigo. Vamos lá? Vamos devagar, eu tenho pouquíssimo tempo, eu só prego pouca coisa, no mínimo 1h30, 1h50, 2 horas. Então nós não temos tempo para perdermos. Apocalipse 5:10 diz o quê? Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Não tenho tempo, vou apenas citar. Em 1 Coríntios 3, nós vamos seguir lá em 15, 16, 17, 18 e 19, nós vamos averiguar que as obras, elas terão que ser evidenciadas diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que ela seja aprovada ou para que ela seja reprovada. Então eu poderei fazer uma obra lícita, bíblica, e até mesmo ter estas obras rejeitadas, reprovadas, sim. Porque se elas não forem pelo fogo auferidas, se o Espírito Santo naquele dia, que nós todos, os crentes, não os não crentes,
Os não crentes não comparecerão diante do tribunal de Cristo. Os não crentes, aqueles que são os nossos parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, e até mesmo aqueles que não deveria eu dizer dessa forma, mas existe até mesmo aqueles que são nossos inimigos, se eles dormiram sem estarem em Cristo, eles terão que comparecer não diante do tribunal de Cristo, mas diante do grande trono branco, diante do dia final, dia do juízo, e lá é só para aqueles que serão condenados. Por que condenados? Porque eles não creram no Senhor. João 3,16 diz que aquele que crer no Senhor Jesus, ele nunca perecerá, mas ele terá vida eterna. E o Senhor diz que aquele que o Pai me der e vier para as minhas mãos, de maneira alguma Satanás as arrebatará. Então a salvação ela se torna eterna na tua vida, a partir do momento que você crê no Senhor Jesus. Você crê nele, em Romanos 10, 9 e 10, você crê com o coração, confessa com a boca, para a salvação da tua alma. Então a tua alma ela está salva, mas ela não está salva as suas obras. As minhas obras, as nossas obras. E todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá, o Espírito Santo, o fogo consumidor, o fogo que abençoa, o fogo que mede a natureza, mede se as nossas obras foram segundo a vontade do Senhor, se elas foram realmente de ouro, prata e pedras preciosas, cada crente será galardoado, recompensado, ou seja, suas obras serão aprovadas. Porém haverá crentes, e esses crentes eles acham que por muito fazerem, por terem curado, por terem profetizado e expelido muitos demônios, eles serão agraciados e suas obras serão aprovadas. Vamos ver que é um grande engano. Vamos em Mateus 7, do 21 ao 23. Vamos verificar, para que não fique apenas nas minhas palavras. Diz assim Mateus na versão King James 7:21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos dirão a mim, Jesus dizendo, na minha Bíblia está em vermelho. É um diálogo entre Jesus e aqueles que se intitularam apóstolos, pastores, presbíteros, diácono, missionária, missioneiro, crente, crente homem, crente mulher, aquele cheio do Espírito Santo, aquele que ora em línguas, aquele que é dizimista, aquele que é ofertante e aquele que pratica obras, mas não conhece Deus. Eu quero deixar o tema para vocês nesta noite. O que mais Deus deseja de mim? Hein, pastores, apóstolo que aqui está, vocês, o que mais deseja Deus de vocês? O que mais Deus deseja de mim? Que nós o conheçamos. Não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Andar com Ele de mão dadas, não. O homem, quando é regenerado, quando ele crê em Cristo, ele é salvo no seu espírito. Mas ele não é salvo na tua alma e nem muito menos no teu corpo. Eu sei que isso daí pode soar um som de heresia, mas não é. Porque a salvação não é um pacote combo. Porque as nossas obras, elas estão atreladas à nossa alma. Aquele que perder a sua alma, ganhá-la-á. Se nós não negarmos o nosso eu, não tomarmos, muitos dizem a nossa cruz, não é a nossa, querido. Não está escrito nossa, está escrito a dele, que é a cruz de Cristo. Se nós não negarmos a nós mesmos, não negar o nosso eu, a nossa soberba, está dizendo da vida da alma. Por que a vida da alma? Porque infelizmente, o homem quando pecou em Gênesis, querido, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedeceu, ele decaiu. E a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e ficaram desconstituídos da glória de Deus. Isso importa dizer da presença. Então na realidade dizer que um nenenzinho de colo, com todo respeito a bebês aqui, que ele é uma bênção, um anjinho, é errado isso. Ele, assim como meus 2 filhos que estão comigo, se eles não tivessem crido, aceitado Jesus, e se eles não tivessem tido o seu espírito regenerado, eles não seriam salvos, e não seriam, hipótese alguma, um anjinho, ou alguém que não tem nenhuma maldade. Eles, todos nós,
que éramos criatura, nós estávamos condenados já, nós já estávamos no inferno. É que Deus, agindo por infinito amor, amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então entenda que na realidade, nós, querido, já estávamos mortos em ofensas e pecado. Morto não tem desejo, morto não tem vontade, morto não tem fé. Vai analisando tudo isso. Morto não tem como se mexer. Morto é como Lázaro, assim, há 4 dias, lá morto. Se Jesus não o chama, ele não seria ressuscitado. Entenda que você está aqui hoje porque Jesus fez o mesmo que ele fizeste no passado com Lázaro. Ele chamou a Lázaro, por isso que Lázaro foi ressuscitado. Por isso que você está aqui, porque você foi, eu fui e nós fomos ressuscitados pela palavra do Senhor que nos chamou. Porque se ele não nos chamar, nós permaneceremos mortos. O que será o nosso destino? Inferno, condenação eterna, lago de fogo e enxofre. O que será a segunda morte? Aqueles que morrem sem Cristo têm uma morte. Aí, por exemplo, eu não tenho Cristo, morri no dia 2, o dia de ontem. Hoje é o grande dia, o dia do trono branco. Eu serei ressuscitado por não ser achado o meu nome no livro da vida, e por tudo aquilo que eu fui um pervertido, que eu neguei a Cristo, que eu não quis Cristo, o que me restará, querido? Uma condenação. E aí, isso está em Apocalipse 21:8, aonde será a segunda morte. Aqueles que morreram sem Cristo não terão chance mais. Não haverá uma oportunidade extra. Não haverá o segundo turno, não haverá o segundo tempo, como de um jogo de futebol, 3-0, dá para reverter no segundo tempo, não. Enquanto há vida, há esperança. Depois que ele te chamar, querido, ou você está em Cristo, e você terá que comparecer um dia diante do tribunal de Cristo, para que as tuas e as minhas obras sejam provadas pelo fogo. O que Deus deseja de mim, que nós o conheçamos. Nós vamos continuar lendo Mateus 7, 21. Estou no 22. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Se alguém profetizou no nome do Senhor Jesus, olhe para cá e preste atenção. É alguém que foi agraciado pelo Senhor, recebendo um dom de profecia. Então, se ele recebeu um dom de profecia, é um crente salvo, é um regenerado. Então ele pediu, ou ele não pediu e foi agraciado. E ele profetizou no nome do Senhor. Jesus está dizendo isso. Aí prosseguindo ele diz assim, quer dizer, aqueles que estavam questionando a Jesus, melhor dizendo, os irmãos, porque está no plural. E prosseguindo ele disse assim, outros, prosseguindo dizendo a Jesus: não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós expulsado demônios? E em teu nome não temos realizado muitos milagres? Então alguém que tinha dom de milagres, para curar, tinha autoridade e poder de filho para expulsar demônios. Mas sabe o que Jesus dirá a estas pessoas? E esta pessoa poderá ser você, poderá ser eu, e poderá ser os pastores que estão na minha retaguarda. Porque não é o reino dos céus daqueles que dizem: Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, curei no teu nome, libertei no teu nome, expeli muitos demônios no teu nome. O Senhor então chegará naquele grande dia e dirá assim: então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E aí? Mandou afastar da presença dele. Aí eu vejo irmãos sem entendimento e sem revelação do Senhor dizendo: perdeu a salvação. Que mané perdeu a salvação, querido? Com todo respeito. Ele está tratando, é o Pai em relação ao Filho, é o Senhor em relação aos seus servos, aos crentes, aos regenerados, aos nascidos de novo. Ele está dizendo que ficará de fora do seu reino. Então há um reino vindouro. Muitos não acreditam no reino milenar, mas então eu tenho que rasgar a Bíblia, eu tenho que rasgar os 3, Mateus, Lucas, Marcos e João, tem que rasgar os evangelhos, porque está dito em Mateus que o Senhor ele virá numa segunda vinda para arrebatar os santos. Ok, maravilha. Vai ser antes da grande tribulação, no meio, depois. Não quero entrar em discussão escatológica, mas que ele vem, ele vem.
que Ele vai levar, Ele vai levar. E a palavra diz que aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a serem ressuscitados. E os que vivos estiverem, por exemplo, está acontecendo a segunda vinda de Cristo. Nós estamos aqui nesse cenário denominado Templo do Senhor. Nós que estivermos vivos, queridos, nós seremos transladados. E essa transladação, ou seja, nós seremos elevados aos ares. E ao chegar lá, nosso corpo estará glorificado. Aí será a salvação do nosso corpo. Romanos 8, 29 e 30. Então o teu corpo ainda ele não é salvo, porque o pecado habita dentro de você e de mim. E dos pastores também o pecado habita. O pecado ele vai existir infelizmente. Não somos mais pecadores. Romanos 5:1 diz que nós somos justificados, porque se nós fôssemos pecadores, a ira do Senhor estaria diante de nós. Estaria sendo derramada, melhor dizendo, em cima de nós, sobre nós. Então, embora pequemos, mas nós não somos mais pecadores. Somos justificados. Ok? Vamos ver se é verdade isso? Vamos lá em Romanos 5:1. Vou começar a usar o meu celular que é mais rápido. O que diz em Romanos 5:1? Diz assim, eu vou ficar na versão que vocês usam aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então entenda que, neste momento, eu recebi paz com Deus. Nós fomos apaziguados, ou seja, a ira de Deus não está mais sobre nós. Por isso que nós participamos da ceia do Senhor, neste pacto, nesta aliança, no sangue do Cordeiro. Ou seja, temos paz com Deus. Mas eu quero perguntar a vocês, o que mais Deus deseja de mim? Que nós conhecemos, possamos conhecê-lo. Vamos em Jeremias 9, 23 e 24. Sejamos rápidos, eu tenho pouco tempo. Jeremias 9. Diz assim, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer. Não vai prosseguir, pastor? Vou. Que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Do que o Senhor se agrada? Do que o Senhor se agrada? Destas coisas, quais seja, que nós hajamos com lealdade, com justiça, com retidão, e que nós procuremos conhecê-lo. Então conhecer a Deus, querido, não é dizer que eu já faço obra, eu sou um pastor, estou pregando, eu posso estar fazendo obras da carne e da alma. Veja bem, um dia, quando eu pertencia ao ministério da Assembleia, da qual Deus me levantou há 15 anos atrás, 4 anos pastor da Assembleia, nasci no Brasil para Cristo, e está indo para 12 anos de ministério apostólico e profético da Palavra da Salvação, da qual começou na garagem da minha casa, um local minúsculo, menor que isso. Então, tem muitas pessoas que se intitulam pastor, líder, sobe num púlpito, porque ele quer acertar a sua vida. O que, graças a Deus, não é com este pastor, e nem comigo, e que nunca seja com vocês. Mas nós temos que evidenciar o dom que há em nós, o talento. Nós temos que sermos chamados. Porque se nós não formos chamados, Ele não será conosco. Ou seja, nós nunca conheceremos ao Senhor. Porque nós temos que ministrar vida, querido. O que é vida? Não é só a palavra é logos, mas tem que haver a rema. O que é rema? É a revelação da palavra. Paulo, ele orou aos irmãos e ele pediu para que eles recebessem o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. E Deus, querido, Ele quer aos seus, aqueles que o conhecem, Ele quer o quê? Ele quer revelar os seus mistérios. Mateus 13:11 diz que há mistérios no reino. Salmo 25:12 ou 14 diz assim, que há segredos que Ele quer revelar aos seus. E Deuteronômio 29:29 diz que há coisas encobertas que Ele quer revelar aos seus. Então conhecer a Deus é conhecermos as coisas encobertas, os segredos e os mistérios. E isso, querido, infelizmente você não consegue conhecer a Deus tão somente pela palavra. É uma das condições conhecer a Deus pela palavra. Mas Deus não abre mão de Mateus 6,6, aonde nós temos que buscar o nosso Pai, que em secreto está,
fechar a porta sobre nós, e lá nós obtemos resposta. Tu pode obter resposta numa campanha sim. Tu pode subir um monte, descer um monte, plantar bananeira no vale, em cima, subir em cima da casa, receber uma resposta, pode. Você pode ser condicionado à tua fé de várias formas, mas é uma que agrada o Senhor e que Ele te conhece e você passa a conhecê-lo. É quando em secreto você fecha a porta sobre si, vai para o teu quarto e você clama a Ele, como foi muito bem dito pelo pastor de vocês. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabeis. Conhecer a Deus não é ficar lá, Pai nosso que estais no céu, com todo respeito aos católicos, ficar Ave Maria, não tem nada disso, nem Pai Nosso. Não useis de vãs repetições. E no Evangelho de Mateus diz, não useis de vãs repetições, porque não é de muito se falar que Deus ouve. Deus, Ele conhece o teu coração, Deus, Ele sonda o teu coração e o meu. Você e eu podemos estarmos como Mateus aqui, fazendo obras consideradas milagres, profetizando, que é tremendo. Eu também tenho esse dom de profecia, profetizar, revelar a vida das pessoas, é tremendo. Expelir demônios, nós tínhamos sexta-feira 13, a giripoca piava, eu fechava a porta, ligava 8 ventilador, coloquei telinha na janela, a hora que falava assim, agora eu quero ver esses demônios para onde eles vão. Já começava a capotar as pessoas nas cadeiras igual vocês. É um monte de minhoca pro chão, minhoca louca. Pessoas andavam de costa, vômito, baba de sapo, e a giripoca piava. Eu achava aquilo tremendo. Hipócrita que era eu, fariseu. Não que eu estava, mas que eu estava impressionado muitas das vezes com aquilo. Eu achava aquilo interessante, legal, não tem nada de legal ao sofrimento das pessoas. Mas toda essa obra, se ela não for segundo a vontade do Senhor, eu ficarei de fora. Porque, Mateus 7:23, né? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Já pensou o Senhor dizer que nunca te conheceu? Já pensou um apóstolo como eu, um pastor, chegar, profetizei, curei. Na nossa igreja, daqui a pouco Deus vai liberar, começa a brotar ouro das mãos, tem pedras preciosas, gosto de vinho na boca. Azeite, fomos em Ibaté, praticamente 400 pessoas com a mão pingando de azeite. Meus pastores estão aqui que não me deixam mentir, com pó de ouro. Manifestação é tremendo, mas é para quebrar o incrédulo no meio, para atrair, para dizer que Deus é poderoso. Porque onde Deus está, alguma coisa tem que acontecer, não só sinais, cura, libertação, transformação, tem que haver mesmo avivamento. O que significa isso daqui? Revival fire significa fogo do reavivamento. Porque o avivamento já aconteceu em focos, em várias oportunidades dos anos que aconteceram. E nós precisamos de um novo reavivamento. Só que esse novo reavivamento, do reavivamento, ele não é externo. Não vai descer um disco voador, um ET vai descer e vai incendiar a igreja. Não é um anjo que todo mundo vai ver. Poderá ser, poderá ser. Só que o avivamento está dentro de você e dentro de mim. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. Vamos em Lucas 17, 20, 21, eu acho que é isso. Porque esse reino está dentro de nós. Deus já mudou tudo, glória a Deus. Ainda bem que não é o homem que prega, mas é Deus. Lucas 17, 20. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Ele estava falando, o reino de Deus era ele. Por isso que ele falou, o reino de Deus sou eu sou o rei. O rei sou eu, Jesus Cristo. Cristo estava dizendo, o reino já está entre vós, porque aonde está o rei, está o reino. Aonde está o reino, está o rei. Não tem como o rei estar no teu coração e o reino de Deus não está dentro de você. Por isso que ele não está externo, está externo na vida daqueles que não são do Senhor. Aonde o rei está, o reino tem que estar. Não existe rei sem reino e reino sem rei. Quem é o rei? Cristo. Se você recebeu ele, ele está no teu espírito. Um reino de 1 Coríntios 4:20, que não consiste só de palavras, mas de poder. Mas o senhor prega e desprega, o senhor quer que nós tenhamos poder para curar.
para expelir demônios. Tudo segundo a vontade do Senhor. Quando eu estava sendo gerado, que eu não sabia nem por onde a galinha mijava, Deus, com 2 meses e meio que Ele me chamou no Brasil para Cristo, me mandou para a Assembleia, desculpe o palavreado mundano, mas eu fui arremessado em cima de um altar, passei a ser pastor, sem malemar saber quem muito bem era Deus, Jesus e Espírito Santo, embora já tivesse sido batizado no Espírito e com variedade de línguas. Mas pouco eu sabia, mas Deus sabia. Pastor louco, joga um pacote de chaves, manda assumir o dia de sábado, lá perto do shopping de Botucatu, uma igrejinha de madeira, chovia mais dentro do que fora. Tinha uns endemoniados de uns marimbondos que vinha por ar, mar e terra. Aquele monte de marimbondo, era tudo demônio, aquilo que vinha para cima. Parede meio, um centro de umbanda, que jogava paralelepípedo pedra, eu falava, joga a mãe, joga o pai agora. Filho do capeta do inferno. E lá eu fui aprendendo na prática o que é ministrar a palavra e brigar com os demônios. Ok? Por que eu estou dizendo essas coisas? Que Deus, Ele começa a sondar os nossos corações. Ele começa a olhar dentro do nosso coração. Porque Ele quer que nós o conheçamos. Antes de nós realizarmos tarefas, obras, querido. Porque já tivemos 600 e poucos membros, mais de 5 igrejas, 3 ônibus puxando pessoas. Hoje nós somos minúsculos. Ok? Somos ali 150 pessoas no máximo. Houve racha, houve divisão, e Deus permite todas essas coisas para crescimento da sua igreja. Porque lá no sítio, eu fui lá e tinha os pés de acerola, estava meio, não dava mais. O André que trabalha lá foi lá e cortou, podou. Fui lá esses dias, precisava quase um caminhão para tirar de acerola. Porque quando é podado, aquilo vem com força. Então Deus, Ele sabe trabalhar. Muitas das vezes nós achamos que as tribulações e provas, elas estão ocorrendo na nossa vida num sentido de punição e disciplina. Lê do engano. Deus sempre vai permitir o sofrimento. Tudo que não gera dor, aquele slogan daquela denominação, pare de sofrer, isso não é um engano, isso não pode existir. Tirou o sofrimento da igreja, tirou Cristo. Tirou o sofrimento da igreja, tirou ela deixa de ser, você e eu, como pedras vivas da edificação da igreja, de 2 Pedro 2,5. Entenda que o sofrimento faz parte. Vamos os homens jogar bola, aí vem o varão aqui, torceu o braço, ele está no gol, e nós saímos com ele, parou o jogo, e nós vamos lá, o médico falou assim, não vai dar para anestesia, pega essa toalha aqui torcida, morde ela, vem aqui mais o meu ajudante, meu auxiliar, o médico, mais 2, pega e fala, no 3 a gente vai fazer voltar, vai doer, mas vai voltar para o lugar. 1, 2, 3, e volta para o lugar. A igreja precisa voltar para o lugar. A igreja ela precisa ser como José, vendida pelos seus irmãos. A igreja tem que ser como Daniel, tem que ser lançado na cova dos leões. Nós temos como igreja, querido, de sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, nós temos que ir para a fornalha 7 vezes mais acesa. Para quê? Para Deus auferir o quanto tem de Cristo em você. Porque no dia do tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5:10, o que vai ser então julgado? Por que Deus vai jogar minhas obras? Qual o interesse de Deus jogar minhas obras se eu já sou salvo, pastor? Tu disseste que eu já sou salvo, que a vida é eterna. Sim, a vida é eterna. As suas obras é para você ter a natureza do povo do reino. Em Mateus 5, Jesus subiu no monte, Ele chama os seus discípulos e começa a ensinar eles a dizer, esta é a lei do reino dos céus. Não estou dizendo o reino de Deus. O reino de Deus é de Gênesis, Apocalipse, é o reino de Deus. O que é o reino dos céus? Pega um edifício, 10 andares. Um desses edifícios, um desses andares é uma seção, é um andar dentro do reino de Deus. Então o reino dos céus é o reino milenar. Só ler a Bíblia, está em Mateus. Leia os evangelhos. Haverá 1000 anos de Cristo. Ele vai reinar aqui, em vida. Eu creio. Há pessoas que não creem que vai ser literal. Eu creio, eu estudo. Nós temos revelação, nós ensinamos a igreja. Nós damos ensino pela internet. E não estou nem aí com aqueles que pensam diferente. Vai ser uma grande surpresa para aqueles que não se prepararam. Sabe as 10 virgens? As 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. É o estilo, porque lá está dito, o reino dos céus é como 10 virgens. Então o reino dos céus, ele vai pegar muitos de surpresa. Não é porque você e eu profetizamos, não é porque você e eu curamos, não é porque você e eu expulsamos demônios, que nós teremos nossas obras aprovadas. Haverá lá, no grande dia,
Quando vai ser o dia? O dia do arrebatamento dos santos. Vamos subir nos ares. 2 Tessalonicenses 5, 16, 17, está escrito isso. Lá vai ser instaurado o tribunal de Cristo. Para quê? Para julgar as nossas obras. Só dos crentes, só dos nascidos de novo, só dos crentes regenerados. Então, haverá, hipoteticamente, para que você entenda. Isso não é heresia, não existe na Bíblia, para você entender. O que vai ser julgado? Sobe na balança espiritual do Senhor. Vai ser pesado o quanto de Cristo tem dentro de mim. O quanto o Pai conseguiu gerar de Cristo dentro do pastor. O quanto o Pai, que é Deus, conseguiu gerar Cristo dentro de mim, dentro do pastor, dentro do pastor. E o que mais? E aí ficamos aguardando. Aí o fogo virá. E ele vai o quê? Auferir. Ele vai conferir a autenticidade das nossas obras. E naquele dia muitos vão se estranhar. Vão ser pegos de surpresa, porque serão obras de palha, feno e madeira. O fogo vem, queimou, não ficou. Mas se ficar, é porque foram em ouro, prata e pedras preciosas. Isso importa dizer que glorificaram o Senhor. Isso importa dizer que elas estão em consonância com Mateus 7, do 21 ao 23. Foram obras que houveram milagres, houveram profecias, expulsaram muitos demônios, mas foram segundo a vontade do Senhor. E eu quero ficar nesse tema. Para eu pregar, para eu viver, para eu fazer a obra segundo a vontade do Senhor, minhas obras serão aprovadas. E sendo as minhas obras aprovadas, o que eu ganho com isso? Poderei ser escolhido com Cristo, para descer aqui, para reinar no milênio. O reino dos céus vai se manifestar na terra. O reino já veio na pessoa de Cristo. Foi suspenso? Não. O reino está ativo dentro dele. Este reino está aqui, porque Cristo está no seu espírito, no meu espírito. Onde mora Deus? No meu espírito. Mas a minha alma, eu tenho que negá-la. Lucas 21, 19, leia aí. Precisamos salvar a nossa alma. Então a minha alma não é salva? Não é. E a vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Eu tenho que perseverar para que a minha alma seja salva. A palavra de Deus diz lá em Mateus 16, 26 e 27, que aquele que não negar a si mesmo, não tomar a cruz de Cristo e não segui-lo, não é digno dele. O que é negar a si mesmo, querido? É negar a sua alma. Aonde está o maior Satanás do mundo, o maior monstro do mundo, o maior demônio do mundo? Dentro de nós. Ô louco, pastor! É a sua carne, é a sua alma, é a minha carne com a minha alma. Desculpe. Elas mancomunada destrói a obra do Espírito. Por isso que a palavra de Hebreus 4,12 diz que ela tem que ser como uma espada, como uma faca de 2 gumes. Ela tem que entrar, atravessar você e a mim, separar o quê? As juntas da medula e a alma do Espírito. A alma está lá. A alma é melancólica, a alma é sua mente, a alma é minha mente, meus pensamentos, minhas emoções. A gente fica, ó céus, ó terra, igual aquele desenho das lembretinhas, ó céus, ó vida, não está vendo, estou enfermo, estou morrendo, estou com câncer. Não conhece Cristo, porque se nós conhecêssemos Cristo, Ele é a nossa cura. Mateus 8,17. O que diz em Mateus 8,17? Vamos ler? Que não fique só nas minhas palavras. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. E 1 Pedro 2,24 diz que ele também, e Isaías 53, 4, 5 diz que ele nos curou, nos libertou pelas suas feridas e pisaduras. Então entenda, quando eu conheço Cristo, Ele é a minha cura. Por isso que eu digo, esse varão chega diante de mim e fala, pastor, o que eu posso fazer com essa enfermidade que está assolando a minha vida? Que Cristo seja o teu Senhor. Para mim, Cristo é a minha cura. Para mim, Cristo é a minha libertação. Para mim, Cristo é a minha prosperidade. Por que não é para a sua? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que entender que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. O que te traz comunhão com Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda, o que eu quero tirar de vocês? O que mais Deus deseja de mim? Que você o conheça. Mas conhecer a Ele, de ouvir falar? Não, dele permanecer dentro de você. Mas eu preciso fazer a obra.
Chegava quando eu tinha várias igrejas, tinha pastor e falava, o senhor tem que me dar uma função, eu preciso fazer alguma coisa, o senhor me dá um cargo, porque se eu não fizer a obra eu me desvio. Fala, sai para lá, Satanás, já está desviado, Satanás, sai fora, já está desviado. Você acha que obra muda a vida da pessoa? Quem muda é Cristo, fora de Cristo só há condenação. É Cristo para tudo, Cristo é o seu alimento, Ele é o grão de trigo que desceu do céu, João 12, 24, ficou sozinho, solitário, foi lançado em terra, morreu, porque com a sua morte e ressurreição, Ele pôde nos dar vida e vida com abundância. João 10, 10, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Conhecer a Deus é diferente de, como Jó dizia, eu conhecia, te dizia que conhecia apenas de ouvir falar, mas agora de andar contigo. O que é andar com Cristo? Esses dias nós estamos tendo que resolver uns problemas ministeriais. Obreiros, vou casar, casou, quebrou a cara, e fim de papo, é assim. Aí vamos lá, está feito, desculpa a expressão, está feito a caca. E aí? Aí eu, que já foi moído, triturado, eu chego quando Deus me dá a condição, pai, eu gostaria tanto, trocar de carro, sair desse carro mais velhinho, subir, olha, tem esse prata, branco e preto. Um dia eu contei isso, tiraram o sarro de mim. Nossa, encheu o saco de Deus, com todo respeito, para Deus optar, escolher a cor do carro, sim, eu quero ter uma dependência pura, 100% dele. Aí esse irmão abençoado, que não quer que Cristo participe de toda a vida dele, faz a opção errada, já está entrando em divórcio. Como é que faz? 4 meses casado, 4 meses entrando em divórcio. Nascido na igreja, diz que é crente, mas não obedece a Deus. A diferença é conhecer a Deus. Eu não quero que você venha aqui para ouvir falar que Deus faz, Ele tem que fazer. Cadê o João Pedro? Traz ele aqui. Vem cá, João Pedro. Rápido, sobe aqui. Com todo respeito, pastor. 1 ano e 9 meses, num posto de gasolina, ele foi a óbito. Saí desesperado com a minha caminhonete, colocaram eu lá, socaram eu, fazia respiração boca a boca, olhando o coração, nada, roxo. Tentei virar a língua, tirar tudo que poderia ter, não tinha nada. E os demônios embolou no capô da caminhonete, veio para dentro. E aí começou o diabo, Satanás, os seus demônios tirar sarro. Cadê o Deus das causas impossíveis? Cadê aquele aloprado daquele pastor branco que dobrava o seu joelho na igrejinha e falava assim, não importa o preço que tem que pagar, o que eu quero é curar no teu nome, ressuscitar no teu nome, libertar no teu nome, profetizar, não importa, decanabracaia, chequetete, papapá, não importa o preço. E Satanás zoando com a minha cara. Entrego no hospital, morto. Não havia mais onde chorar e clamar. Por todos os DNA que havia no meu corpo clamando. 15 minutos depois, sai uma enfermeira lá e diz assim, ele ressuscitou. Ok? Foi levado para a Unesp. Só que ele ficou o quê? Um pouco meio que danificado. Ele é perfeito ou não? Começou a convulsionar, 4 anos de sofrimento com as convulsões, várias por dia, chamava o SAMU, não pode passar de 5, 7 minutos, quem é da área de saúde sabe, chegava a ficar 10 minutos convulsionando, depois entrava em stand-by. Todo quanto é médico de Botucatu, Unesp, Bauru e até mesmo Sírio-Libanês em São Paulo, exame, fazia, nada dava. Obrigado, filho, pode descer. E eu perguntava, questionava o Senhor, por que disso? Por que convulsionando? Um filho de um pastor convulsionando. Eu não pequei, minha esposa não pecou, ele não pecou, não há maldição sem causa, o que ocorre? Vem cá, olhe para cá vocês. Pai, não importa o preço que tenha que pagar, o que eu quero é curar, ressuscitar. Satanás chega e fala, ele falou que não importa o preço, eu tenho legalidade. Toda palavra que sai da tua boca e da minha boca, como o pastor de vocês, ou quem aqui orou, disse, para bênção para maldição. Provérbios 18, 21 diz que a palavra que sai da nossa boca é para a vida ou é para a morte. Na minha ignorância, na minha torpeza, eu liberava palavras e não sabia que ela não volta vazia, que ela cumprirá o desígnio para o qual ela foi criada, morte.
Se ela traz morte, ela traz vida. Da onde ela partiu, da onde ela teve que voltar. Senhor, está convulsionando, e agora? Remédios tomando, minha esposa, minha família. Deus me visita e diz assim: abandona o médico, remédio, ora por ele. Lá tem um degrauzinho na nossa sala assim. Ele falou até o segundo piso, do segundo andar ali. Coloca ele e ora por ele. 4 anos em luta, a fim de que crescem. Me chamavam de louco, minha família. Porque se tirar o remédio e tirar o médico, a criança morre. O Espírito Santo falou: não, estou te preparando para o meu nome ser glorificado. Não, tu é religioso, tu é doidão, está fazendo mal para você. A palavra, a religião. Falei, religião faz mal, mas a palavra não. Um dia, quando minha esposa pediu se ele convulsionar a última vez, e fizermos o último exame depois de muitos, aí a gente entrega ele nas mãos do Senhor, a gente ora. Fomos em Bauru, porque ele convulsionou cedo. Na volta, ela jogou no lixo aquilo. Fomos até a sala onde Deus mostrou. E depois de 4 anos, fizemos uma oração simples, que eu já tinha orado 5 milhões de vezes. Já tinha trazido pessoas até do exterior com dom de cura, e nada acontecia. Porque quando Deus escolhe você, quando Deus escolhe você para um milagre, não vai ser através do pastor de vocês, não vai ser através do apóstolo, mas para Deus mostrar que Ele é na tua vida, para você ter experiência. Não deixa passar as experiências, não deixa passar as provas e as tribulações. É com elas que Deus vai permitir que você o conheça, não de ouvir falar. Eu não estou dando testemunho de alguém aí fora, eu estou dando meu próprio testemunho, que Deus faz, que Deus ressuscita. E oramos, e Deus toma minha boca e diz assim: e tudo que esta maldita doença tenha destruído, massa cefálica, seja recriada. Não conhecia cores, cores vai conhecer, vai se firmar os pezinhos, que ficava meio cambaleando, sempre meio dormente, meio sonâmbulo, é assim, meio com sono, não ativo, não espoleta como é agora. E o Espírito Santo toma a mim e começa a declarar que fosse recriado cada um dos sentidos da vida do meu filho. E ele está aí curado, ressuscitado e curado. Minha mãe que está aqui com câncer, Deus curou. Meu pai com câncer curou. Então, Deus ele cura câncer. Deus ele cura AIDS, temos caso. Deus faz paralítico andar. Quando nós estávamos no pega de só milagres, milagre, milagre, Deus deu um jeito de parar. Porque não é que nós abandonamos a palavra, mas estava muitos sinais, muito prodígio. Deus nos parou. Veio aquela foice do céu e meteu a foiçada mesmo lá por baixo na terra em nós. Sabe por quê? Para nos preparar na palavra. Porque Deus não quer ser conhecido por nós, ou que nós levemos as pessoas a conhecerem a Ele apenas pelos sinais, prodígios, mas por aquilo que Ele é. Ele é Pai. Nós que somos pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dera a Deus. Pedindo você um pão, Ele não vai te dar uma serpente. Pedindo você algo, Ele não vai te dar uma pedra. Deus quer que você o conheça. E como é que nós conhecemos a Ele? Só tenho mais 5 minutos. Vamos em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Se deixar vai umas 2 horas, querido, mas eu não tenho esse tempo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Deixa eu te dizer algo. Eu vou perguntar, vocês vão dizer sim. Porque eu também vou dizer sim. Vocês confiam em Deus? Vocês confiam em Deus? Sim ou não? Sim. Ok. Eu também confio. Agora, eu sou Deus, e você vai orar a mim, eu vou dizer não para o seu pedido, não para o seu pedido, não para o seu pedido, não para a sua campanha, não para o seu jejum, não para a sua subida no monte, não para a sua descida no vale, não para os seus 40 dias. E aí? Como vai ser a vida de vocês? O pastor pede algo, o pastor pede algo, o pastor pede algo, e Deus diz não. E aí?
Cada um de nós, por isso que sai da igreja, porque só confia em Deus e não o conhece. Porque se nós o conhecêssemos, nós saberíamos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que o não dele não, é um sim. Para provar o quanto de Cristo há em você. Por isso, renovai a vossa mente. Transformai o vosso corpo. Jesus, quando ele pisou na terra, ele disse: arrependam-se, metanoia, mudança de mente e de atitudes, porque é chegado o reino dos céus. Há uma lei espiritual que só tem direito de entrar no reino dele. João 3,3, quem nasce da água, João 3,5, e nasce do Espírito. Só pode ver e entrar no reino dos céus quem nasce de novo da água e do Espírito. Não é por conta que eu confio nele, que veio um não dele, que eu vou desistir de continuar a confiar nele. Por isso, quem conhece a Deus, se ele diz não, sabe, não é o tempo. Minha esposa ficou 4 anos esperando para ela engravidar. Eu já tinha orado por 5 a 7 mulheres na Assembleia de Deus, Ministério Botucatu, e elas tinham engravidado. E por que não com ela? Deus estava nos provando. O problema é que é o seguinte: em Mateus 5, no 13, diz que aqueles que são perseguidos, caluniados, xingados, que arrebentam com a gente, esses receberão um grande galardão. Significa o quê? Quem mais é provado, quem mais é perseguido, quem mais recebe de tudo isso, é porque Deus está escolhendo essas pessoas para dar a elas um grande galardão. O galardão de quem é perseguido e vai como Cristo. O que é conhecer a Cristo? É ser como uma ovelha muda, diante dos seus torturadores. Porque se Deus deixasse eu ser Deus, eu matava tudo. Descia daquela cruz e dava rabo de arraia e picotava aqueles demônios. Eu falava: que é isso? Eu sou Deus, eu não vou ter que passar por isso. Se eu fosse Deus, como não sou, eu tenho que ser como Jesus. Jesus, eu vou falar aqui também, não é uma heresia, ele era limitado à vontade do Pai. Ele não era ilimitado. Cristo ressurreto, sim. Jesus, como uma ovelha muda, diante dos seus torturadores. Nós temos que ser na nossa vida como Jesus, que tudo suportou por causa de um propósito. Às vezes a mulher, ela cala sozinha. O que eu via lá era uma vila de bastante poder aquisitivo baixo. Aquelas mulheres sofriam, clamavam pelos seus esposos, pelos seus filhos, nas drogas, nas biqueiras, porque lá era terrível. E o quanto de sucesso aquelas pessoas conseguiam, porque elas continuavam clamando: clama a mim, responder-te-ei, clama a mim, responder-te-ei. Ou seja, elas começavam a gerar vida dentro delas, clamando aquele que pode. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lucas 1,37 diz que não há nada impossível ou difícil diante de Deus. Ok, queridos? O que mais Deus deseja de mim? Que você o conheça. Se eu confiar e não conhecê-lo, a primeira vez que Deus deixa de fazer alguma coisa para mim, eu vou parar de confiar nele. Mas se eu o conheço, mesmo que Deus não faça a minha vontade, mas atenda a minha e não atenda a minha oração, eu continuarei a saber que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Para encerrar, mulher Ciro-Fenícia, diante de Jesus, recebeu 3 não. Não convém deitar os pães aos cachorrinhos, mas Jesus queria tirar o que dela? Olhe para cá. Sabe quando Deus está dizendo 1 não, 2 não e 3 não? Deus quer tirar a mesma essência que ele tirou daquela mulher. Aquela mulher foi pedir pela sua filha, que estava totalmente desenganada, totalmente enferma, a ponto de morrer. Jesus, não é que ele é maligno, não que é mau, mas ele disse 1 não. Ele disse 2 não, disse 3 não para aquela mulher. Então ela se arremessou aos seus pés e o adorou. Ela passou a conhecer daí que realmente ela tinha que se humilhar. Muitas das vezes Deus não libera o milagre na tua vida, porque nós estamos muito soberbos, muito cheios de alma, muito eu. Se Deus fizer, eu faço. Ei, a ordem de Deus não é se Deus fizer, eu faço. Você faz e depois ele faz. Primeiro você, depois ele. Não é Deus que está em prova, é você que está em prova. Sou eu que estou em prova. Jesus, vendo a atitude louvável daquela mulher, ele a levanta e diz: pode ir, que a tua filha já está curada. Por falar em fé, fé do centurião romano.
não era nem da linhagem do povo ali, romano, observando o que Jesus fazia. Jesus estava querendo ir até a casa para curar aquele servo dele. E o centurião falou, não, eu sei quem você é. O centurião conhecia Jesus, mais do que os seus discípulos, do que o povo judeu que andava com ele. Esse centurião romano, ele conhecia mais que qualquer outro, porque ele entendeu que não precisava o mestre, o galileu, o homem das mãos furadas, ir impor as mãos sobre aquele servo seu, para que ele fosse curado. Mas antes, ele teve a convicção, porque ele conhecia, ele observou, ele não era simplesmente um primário, alguém que pouco conhecia o Senhor. Ele falou, não precisa ir ter na minha casa, basta uma palavra para que o meu servo seja curado. E assim Jesus o fez. Então nós temos que alcançar conhecimento em Deus, nós temos que ter intimidade e relacionamento, ok? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, ora em língua sapateia, entrará no reino dos céus. Salvação uma coisa, entrar no reino dos céus, obra segundo a vontade do Senhor. Um dia eu estava tomando banho e encerro. O Senhor falou, pare de fazer o que tu está fazendo. Falei, quanto? O quê? O que está errado? Você está visitando muitas casas. Visite uma casa, converse 1 hora e ore 1 minuto. Vocês estão visitando 5 casas, orando quase 1 hora em cada casa, expulsando demônio, brigando, mandando mal embora, e pouco está pregando o meu filho. E o Senhor me repreendeu. E eu passei a cumprir o que Deus falou. Então nós gastávamos mais tempo com as pessoas e depois orávamos. Por quê? Porque a prioridade é Cristo. Se Cristo não for ministrado na vida das pessoas, as pessoas não vão ficar na igreja, elas não vão ser devotas de Deus, não vão seguir a Cristo apenas pelos sinais. Porque Jesus falou, vamos ali, a hora que ele estava próximo daquele mar, sigamos, venham comigo, antes de Mateus 5, sigam-me. Pergunte se o povo seguiu, não seguiu. A maioria já ficou em Cafarnaum. Porque existe 3 tipos de povo, de multidão. Os que estão atrás do pão, do peixe, os que estão atrás só dos milagres, e poucos querem alguma coisa com Cristo. Até os seus discípulos, canonizados pela Igreja Católica, como santos, não tinham nada de santos, nem são até hoje. Rogavam entre si, quem é o maior entre nós, mestre? Jesus falou, eu devo estar fedendo, não é possível. Cheirou o braço, falou, não é possível, esses caras estão andando comigo, estão disputando quem é o maior. Se não bastasse, eles chegam diante de uma aldeia, da qual ali não impediu que a comitiva de Jesus passasse. Mestre, convém que esses endemoniados que estão ali, a gente rogue o mesmo que rogou o profeta Elias, e desça fogo do céu os mate. Jesus falou, não é possível, devo estar fedendo, porque não é possível, estou ensinando esses cabras da peste aqui, esses meus discípulos, e eles querem matar os outros. E eu encerro, por que queriam matar os outros? Por que disputavam entre si quem era o maior? Porque eles estavam andando na carne e na alma, não tinham o Espírito Santo dentro deles. Jesus precisava morrer, ir ascendido aos céus, para vir no seu lugar o Espírito Santo. Em João 20, 22, Jesus já está ali diante deles, morto e ressurreto, voltou em vida, pelo Espírito Santo, diante do cenáculo, os seus apóstolos estão ali, seus discípulos, e ele sopra o sopro de vida. E ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do céu. Concluindo, sem o Espírito Santo, posso falar uma besteira? Só vamos fazer cagada. Sem o Espírito Santo, sem ser a vontade do Senhor, você pode sair ali e curar alguém. Se não for a vontade do Senhor, suas obras não foram aprovadas. Quando eu aprendi isso, eu me revoltei com o Senhor, não queria aceitar. E apanhei que nem gato dentro do saco. Porque eu tenho dons. Não estou querendo ser. Expulsa demônio, cura. Mas o Senhor falou, não vai. Sabe quanto tempo que nós não oramos posição de mãos na igreja? 1 século.